Você já parou para se perguntar por que pessoas autoconfiantes são tão interessantes e eu diria até magnéticas? Se você tem interesse nesse assunto e quer começar a desenvolver a sua própria autoconfiança, então continua comigo aqui nesse vídeo, porque hoje você vai entender um pouquinho dos segredos por trás da autoconfiança e como que a partir de hoje você pode começar a desenvolver isso na sua vida. Bom, pessoal, hoje o tema é muito interessante. É um tema que eu já estava doida para gravar já há muito tempo, que é sobre autoconfiança, ou então essa habilidade que nós temos de confiarmos em nós mesmos. A definição é essa, pura e clara, mas ao longo do vídeo vocês vão entender algumas das características que definem pessoas autoconfiantes e exatamente o que elas fazem para exalarem essa autoconfiança para as pessoas. Não é apenas você confiar em você mesmo e acabou. Não, existem consequências e algumas características que são tão claras que quando vocês chegarem até o fim desse vídeo, vocês vão entender o que está por trás de tudo isso. E são coisas simples, mas que devem ser praticadas para vocês conseguirem ganhar uma maestria sobre isso. E para quem não sabe, esse é um vídeo na continuidade do vídeo anterior aqui do canal sobre atração e magnetismo pessoal, sendo a autoconfiança a primeira característica da atração e do magnetismo pessoal. Então, se você não assistiu esse primeiro vídeo dessa série de vídeos aqui, eu convido você a assistir, eu vou deixar marcado aqui no canal para vocês clicarem lá depois que acabar o vídeo de hoje, para vocês se interarem um pouco mais sobre atração e magnetismo e depois vocês entenderem como que a autoconfiança se encaixa nisso, tá bom? E para quem não sabe, eu peguei algumas das informações desse vídeo no livro Improving Your Self-Image by Understanding What Makes Someone Attractive. Esse livro está em inglês, como vocês podem perceber. Eu busquei a versão em português dele, eu ainda não achei. Se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo no link para vocês, mas se realmente não tiver uma tradução para o português, eu vou deixar o link do livro original mesmo em inglês, para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais sobre magnetismo pessoal. Vocês podem ler lá, os capítulos são muito bons, mas particularmente eu vou falar sobre o capítulo de autoconfiança, ou como os autores colocam no livro, certeza, porque é isso basicamente que pessoas com autoconfiança têm. Elas têm certeza. E certeza de quê que eu quero dizer? Certeza de que elas dão conta. Basicamente é isso, tá? E para vocês entenderem também por que essa característica da autoconfiança, que a gente vai destrinchar um pouco mais aqui ao longo do vídeo, tá? Por que ela é tão interessante para o cérebro humano, vai fazer muito sentido se vocês entenderem, com uma cabeça do ser humano primitivo, o ser humano pré-histórico. Desde o início dos tempos para o ser humano, a ideia do cérebro humano sempre foi preservar a vida, né? Preservar aquele grupo, aquela tribo de pessoas. Então, tudo que o cérebro faz é para preservar a vida. E pessoas com autoconfiança, ou com esses traços, né, que conferem o que a gente chama de autoconfiança, essas pessoas transmitem duas principais características: a força e também a segurança. Então, pessoas que são autoconfiantes, elas, com as atitudes que elas têm, elas mostram isso para o cérebro humano, e aí ele entende: opa, se eu tiver uma pessoa que tenha essas características que me transmitem força, né, a força e a segurança, a garantia de sobrevivência do meu grupo vai ser muito maior. Então, o cérebro humano tende a ter um favoritismo, né? Ou então a se sentir bem, se sentir confortável e tranquilo perto de pessoas que têm autoconfiança, porque ele sabe que essas pessoas que têm autoconfiança vão conferir tranquilidade e segurança, juntamente com força, né, à tribo que essa pessoa está envolvida. E é por isso que é uma característica também que é muito magnética, porque uma pessoa muito autoconfiante pode contaminar um grupo gigante, um grupo enorme, e se tornar realmente um bom líder, né? Então, por isso que essa é uma característica que é muito favorecida em liderança. Só para vocês entenderem o poder dessa característica, tá? Que eu aqui tô chamando de autoconfiança, mas no livro, né, o autor fala muito da certeza, mas se vocês forem ler o capítulo, é basicamente o que ele quer dizer, né? Com certeza ele quer dizer autoconfiança, tá?
E agora que a gente entendeu por que é um tópico assim tão interessante, tão chamativo para o cérebro humano, a gente pode começar a entender de fato quais são as características que as pessoas autoconfiantes possuem, para a gente começar a fazer esse exercício interno, né? Esse questionamento. Poxa, será que eu tô agindo assim na minha vida ou será que eu tô agindo de forma oposta, né? E a minha proposta no vídeo de hoje é justamente trazer essa comparação entre pessoas autoconfiantes e pessoas inseguras nas mais diversas situações. É isso que vocês vão ver hoje. Então a gente pode começar primeiro falando da mentalidade, do mindset por trás de pessoas autoconfiantes nas diversas situações da vida. Tá? E o primeiro ponto das características que eu quero trazer sobre pessoas autoconfiantes é a visão que essas pessoas têm sobre o erro. Esse é o ponto, assim, chave desse vídeo. Acho que se você pegar esse primeiro ponto do vídeo, você vai entender todo o resto, tá? Pessoas que são autoconfiantes, elas têm sim uma tolerância ao erro, o que é algo que em pessoas inseguras você já não vê tanto, né? E por falar só em pessoas inseguras, eu quero fazer só um parênteses aqui para vocês. Eu tô recebendo aqui alguns comentários, né, de seguidores aqui do canal, e eu recebi um que eu achei muito interessante agora recentemente, quando eu publiquei o vídeo sobre perfeccionismo. Eu vou deixar marcado aqui para vocês, se vocês não assistiram ainda, tá? Tá um vídeo legal, falando sobre erros, né? Falando sobre a gente aceitar aceitar as nossas limitações e não buscar a perfeição, né? E por que eu tô trazendo isso agora nesse vídeo? Porque a gente tá falando sobre insegurança, timidez, né? E todos esses pontos foram... um dos nossos seguidores comentou aqui no vídeo, eu achei muito legal, é o André. Obrigada, André, por você estar sempre comentando aqui nos vídeos do canal, aqui oficialmente, muito obrigada. E o André colocou uma pergunta bem interessante sobre insegurança, que eu queria trazer nesse ponto aqui do vídeo sobre autoconfiança. O André estava perguntando, né, se quando a gente está buscando, né, buscando talvez o perfeccionismo ou agir certo na vida, né, se a gente não se sente pressionado por essa busca, né, de estar sempre buscando fazer o melhor e tudo. Será que isso não deixa a vida um pouco pesada? E o que eu queria trazer aqui, até como resposta para o André e também para outras pessoas que possam pensar nisso, né, por exemplo, eu tô na minha vida, eu tô insegura e eu tô querendo buscar, tá sempre me aperfeiçoando, mas às vezes essa busca é muito pesada, é muito maçante, sabe? E a minha resposta para isso é que às vezes sim pode ser pesado, mas se você fizer da forma errada, eu diria assim, tá? O que seria a forma errada? É você colocar muita expectativa em cima disso. Eu acho que pra gente seguir se aperfeiçoando na vida, né, buscando a nossa evolução, é pra gente fazer isso de forma muito intencional, mas sem aquela cobrança de que tem que sair, tudo tem que sair lindo, maravilhoso e perfeito, sabe? Não necessariamente. A gente tem que estar buscando melhorar, mas não nos cobrando e nos criticando e sem autocompaixão. Então eu acho que esse processo de evolução pessoal, se ele for feito de uma forma com a autocompaixão em si, você consegue sair da sua insegurança, talvez até mesmo do que o exemplo que o André colocou da sua timidez, né? Você consegue melhorar um pouco aquele traço que você não gosta em você, mas sem se cobrar demais e entendendo as suas limitações, porque a gente é ser humano, né? Nós temos limitações e se a gente não entender que a gente tem limitação, ninguém mais vai entender. Então a pressão do mundo, as críticas do mundo vão ficar muito mais fortes, né? Então eu só queria botar esse parênteses aqui, porque a gente falou, né, um pouco sobre a insegurança, que é um ponto que eu vou tratar ao longo de todo o vídeo aqui para vocês, e eu achava que cabia muito isso. A gente vai tratar da insegurança, mas só lembrem, quando a gente tratar da insegurança no caminho para nossa autoconfiança, que seja um tratamento com autocompaixão, porque senão a nossa vida vai ficar pesada e a nossa cobrança vai ficar alta, tá? Então sempre cientes disso, eu acho que esse é o ponto pra gente seguir nessa jornada de busca de melhorar a nossa vida de alguma forma, mas de forma leve, porque é isso que eu quero trazer na minha vida e também é uma das propostas que eu trago aqui dentro do canal, da gente buscar o nosso amadurecimento, mas de forma leve, tá? Então, fechado esse parênteses, a gente pode continuar sobre a visão que as pessoas autoconfiantes têm sobre o erro versus a visão que as pessoas mais inseguras têm sobre o erro. As pessoas inseguras, elas não aceitam errar, elas têm medo do erro, elas têm uma baixa aceitação do erro, o que é justamente o grande plot twist que eu vou dizer aqui, que é o contrário das pessoas autoconfiantes. As pessoas autoconfiantes, elas sabem que se elas fizerem alguma coisa, elas podem errar sim,
E faz parte errar. Não tem problema errar, porque a gente está nessa vida para errar mesmo. Mas o importante não é a gente permanecer no erro. Daí, o importante é a gente buscar melhorar, a gente analisar a situação, verificar onde está o erro e melhorar aos pouquinhos para a gente não cometer esse erro de novo, novamente, entendendo das nossas limitações para a gente não se cobrar em excesso, tá? A mesma coisa. Então, tratado desse primeiro ponto, né, da visão que essas duas diferentes pessoas têm sobre o erro, daí a gente pode começar a entender que as pessoas autoconfiantes, elas veem o erro, né, como parte do aprendizado. E além disso, né, elas podem até enfrentar fracassos, mas se elas passam por um fracasso, elas vão ver esse fracasso com os olhos mais positivos, mais otimistas, porque o fracasso nada mais é do que uma forma de você, de fato, ver o que está errado e você não cair de novo naquele mesmo erro. É basicamente isso. Então, no fundo, as pessoas autoconfiantes usam o erro para elas se fortalecerem, tá? Ao passo que as pessoas inseguras, como elas têm uma baixíssima tolerância ao erro, o erro simplesmente não pode acontecer, né? E eu vou explicar até um pouco mais sobre isso, mas nos próximos itens aqui. As pessoas inseguras, elas veem o erro como uma prova de que elas são incapazes, porque na cabeça delas, elas já têm essa autoimagem de fracasso. O fracasso já tá lá. E também por quê? Porque essas pessoas muitas vezes não sabem como fazer as coisas certas. Elas só até o momento só aprenderam o errado e ao invés delas usarem esse erro como então eu já sei que eu não tenho que ir por esse caminho, eu vou por outro. Não, elas ficam se martirizando. Caramba, eu fiz esse erro. Caramba, eu não consigo sair daqui. Caramba, eu não sei sair daqui. Então fica sempre nessa postura mais vitimista, é uma postura mais negativa, é uma postura que não te dá recurso nenhum para você agir. Essa é a visão da pessoa insegura, principalmente quando a gente está falando aqui dos erros. E por que é tão interessante a gente entender os erros logo aqui de início, né? A visão que essas pessoas têm sobre erro? Porque todos os outros pontos da sua vida vão ser baseados na visão que você tem sobre o erro. É basicamente isso. E eu posso seguir para vocês entenderem. Quando você está falando da sua visão sobre erros, né? Você pode muito bem passar por um desafio na sua vida, né? O desafio muitas vezes não é apenas, é uma forma, né? É um momento da sua vida que você vai passar em que você sim pode ter muito fracasso. A chance de um fracasso pode ser grande, inclusive, né? Então, se você já tem uma visão sobre o erro, que é uma visão muito negativa e uma visão que não te dá recurso nenhum, não te dá poder nenhum, como é que você quer passar pelos desafios de forma bem-sucedida? Entende? Então, é justamente essa visão que é diferente de uma pessoa insegura para uma pessoa segura, tá? Com isso em mente, a gente pode entender uma frase, duas diferentes mentalidades aqui. Eu vou falar a frase da pessoa segura e a frase da pessoa insegura, tá? A frase da pessoa segura seria: errar faz parte da vida. Ao passo que para a pessoa insegura, a frase seria: eu tenho medo do erro porque o erro não faz parte de uma pessoa bem-sucedida. Então, para a pessoa insegura, errar significa ser mal-sucedido. E é justamente o que a pessoa autoconfiante não tem esse problema. A pessoa segura de si, ela sabe que o erro não quer dizer que ela é um fracasso e uma falha. Ela sabe que o erro é apenas uma parte da jornada, tá? Então, a visão que essas pessoas agora pulando, né, da visão do erro para agora, para a visão dos desafios da vida, né? As pessoas autoconfiantes tendem a ver os desafios da vida como oportunidades de crescimento, tá? E elas acreditam que podem aprender por essa experiência, mesmo se elas cometerem erro. Ou seja, eu posso errar. Essa é a mensagem. Já para a pessoa insegura, elas ficam paralisadas diante dos desafios. Por quê? Elas temem o fracasso, elas continuam com medo do erro, tá? E elas preferem, como consequência disso, elas preferem evitar situações que vão gerar esse desconforto ou essa dúvida e, por fim, elas desistem facilmente, porque simplesmente elas estão com tanto medo de não dar certo e de cair no erro, que elas não podem falhar, né? Que elas simplesmente preferem não tentar. Então são essas pessoas que vocês veem aí, por exemplo, que desistem fácil das coisas, né? Que estão sempre pulando de galho em galho. São pessoas inseguras. Pessoas autoconfiantes, elas persistem. Porque, na verdade, errar não é um grande problema. Então, se o erro tá ali, isso não quer dizer que eu perdi a guerra. Isso quer dizer que eu perdi uma batalha, não uma guerra, tá?
Agora, a visão sobre críticas. Vamos falar sobre visão sobre críticas. As pessoas autoconfiantes, elas recebem críticas de uma forma positiva. Novamente, como elas veem os desafios e os erros como algo positivo, elas veem as críticas também como uma forma de aprender. E é uma forma simplesmente de você, às vezes, estar ouvindo a opinião de outra pessoa sobre o que aconteceu com você e ver se faz sentido para você ou não. Então, na verdade, elas estão usando isso como um poder para elas, de elas se aperfeiçoarem. Tá? Por isso, por elas verem que as críticas, na verdade, por mais que seja uma crítica negativa, tá? Vamos dizer que seja uma crítica, não negativa, mas uma crítica construtiva, né? É algo falando que você fez alguma coisa errada, tá? E aqui eu não tô falando também quando as pessoas dão críticas pra você de uma forma muito agressiva, né? Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre críticas, que eu vou deixar marcado aqui pra vocês, mas não tô falando da crítica que é mais agressiva. Eu tô falando de críticas construtivas, ou seja, pessoas falando que você fez alguma coisa errada e fazendo isso de uma forma bem saudável, tá? Nesse caso, pessoas autoconfiantes, elas entendem a crítica também como um recurso. Por quê? É um recurso que eu tenho para me aperfeiçoar novamente, tá? E por isso elas não se sentem pessoalmente atacadas por alguém que faz uma crítica para elas. Ou seja, não é pessoal, é sobre algo que aconteceu, é sobre uma situação, é sobre algo que eu fiz e não sobre quem eu sou. Entendem? Esse é um pensamento tão poderoso de pessoas que têm autoconfiança, e ao passo que quando você vai ver para as pessoas inseguras, as pessoas inseguras acham que a crítica é sobre elas, é sobre quem elas são, sabe? É sobre o valor pessoal delas. Então essas pessoas tendem a não receber críticas construtivas de uma forma positiva, e elas até se esquivam de pessoas que podem possivelmente criticá-las, né? De situações que podem ter críticas, né? Aí aqui tem até um exemplo, né? De pessoas, por exemplo, que não se colocam em desafios na vida, porque quando você se coloca em desafio, você tá assumindo o risco de receber uma crítica construtiva também para sua vida, sabe? Então essas pessoas, elas ficam sempre na sua zoninha de conforto, não se movem muito dali, né? E não arriscam. Essa é uma consequência negativa de pessoas inseguras, tá? Elas interpretam as pessoas inseguras, interpretam qualquer feedback como uma confirmação de suas falhas, e elas ficam defensivas ou evitam buscar mais feedback porque elas se sentem desmotivadas muito facilmente. Então você vai ver, eu tenho até na minha própria vida, né, um exemplo bem claro disso, né, que eu recebi muitas críticas, inclusive aqui no meu doutorado, já venho recebendo, que é um processo normal. O doutorado é justamente para isso, né? Para quem não sabe, eu faço doutorado aqui no Canadá. E tô aqui passando por um processo assim bem dificultoso, né, digamos assim, um processo de quebra muito de ego, sabe? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo e na verdade não está fazendo certo, e a gente tem que entender que é uma limitação nossa e que a gente tá aqui para aprender. É basicamente para isso que serve o doutorado, né? E eu não encarei algumas críticas que eu já recebi por aqui de forma muito positiva, e muito provavelmente, né, fazendo uma retrospectiva aqui do meu passado, muito provavelmente porque eu estava insegura sobre as minhas capacidades de me superar, de atingir níveis maiores de qualidade aqui na minha pesquisa, né? Então a insegurança fez isso comigo. A insegurança, né, a falta de trabalhar a minha segurança pessoal e a minha autoconfiança fez com que eu não conseguisse receber críticas construtivas de uma forma positiva. E hoje em dia, entendendo sobre a autoconfiança e praticando dia após dia, né, pílulas de autoconfiança na minha vida, eu vejo que a crítica não é sobre mim, não é sobre a minha qualidade, não é sobre quem eu sou como pessoa, mas simplesmente sobre um trabalho, sobre uma situação, algo que está acontecendo e que eu tô responsável por aquela questão naquele momento. Então pessoas que estão mais inseguras devem entender esse mindset para você parar e se questionar: será que eu tô agindo de forma insegura na minha vida? Será que eu não tô sabendo receber críticas? Será que eu tô com uma baixa tolerância ao erro? Será que eu não tô sabendo enfrentar os desafios de uma forma otimista e entendendo que esses desafios, essas críticas, esses erros são pro meu crescimento pessoal e não para me derrotar como pessoa, né? Esse é um questionamento muito bom para ser feito, tá? E só para vocês entenderem a frase que está por trás disso, né, desse mindset aí das críticas, para as pessoas autoconfiantes é a ideia de que eu estou sempre em evolução, portanto eu posso errar. E para a pessoa insegura
é justamente eu sou uma falha. Então sempre quando me dão críticas, essas críticas apenas acentuam as falhas que eu tenho e como que eu tenho esses aspectos e esses erros aqui dentro de mim, né? Então para a pessoa que é insegura, isso na verdade é apenas alguém apontando o dedo para ela. Já para a pessoa segura, não. É só uma forma de você ver que não é bem por aquele caminho, que você tem que seguir por outro, tá? Agora, na questão da visão das pessoas autoconfiantes sobre a tomada de decisão, vamos entender esse ponto da tomada de decisão. As pessoas autoconfiantes tomam decisões de forma rápida e com base no seu julgamento interno. Por que elas conseguem fazer isso, o que é diferente das pessoas inseguras? Porque as pessoas que têm mais autoconfiança, elas, novamente, tudo bate no medo de errar. Elas não têm esse medo do erro, elas não têm o medo da falha, porque simplesmente se você errar, você pode consertar. Então as pessoas que tomam decisões de forma mais autoconfiante, elas sabem que existe um julgamento por trás disso, é o julgamento interno dela, tá? É o julgamento de valor dela sobre aquilo e que tá tudo bem se o julgamento dela estiver equivocado, porque ela pode consertar e ela pode solucionar esse problema mais lá pra frente. E se ela errar, é porque aquele julgamento não era o correto, logo eu tenho que construir um outro julgamento sobre isso. Novamente, é tudo sobre aprendizados, tá? É isso que a pessoa com autoconfiança ela vê, tá bom? E elas confiam em suas capacidades e não se deixam influenciar por dúvidas ou questões externas. Logo, elas têm maior capacidade sim de tomada de decisão, e é uma tomada de decisão que não é eterna, né? Que é justamente o contrário com a pessoa insegura. A pessoa que tá insegura, quem nunca viu isso, né? É aquela pessoa que demora 300 anos para tomar uma decisão e quando toma a decisão ela vai e volta, não sabe, aí retrocede na decisão que ela tomou. Ou seja, ela tá num conflito eterno com ela mesma para tomar a decisão mais perfeita que ela pode tomar. Daí a gente entra de novo naquele tópico de perfeccionismo e insegurança, até que o André perguntou aqui, tá? É justamente essa questão de você achar que você não pode errar, e então se você não pode errar, para tomar uma decisão vai ser muito mais difícil. Então você fica nesse eterno looping de análise e tomada de decisão, análise e tomada de decisão, você nunca consegue sair dali. Por isso que pessoas inseguras, elas até, nesse aspecto de tomada de decisão, é até algo que irrita bastante, né? Se você tá aí, sei lá, vamos botar uma situação que você tá viajando com alguns amigos, e aí as pessoas são indecisas e não, sabe, elas não tomam uma atitude, uma decisão frente a algumas coisas da viagem. É até chato ficar com essas pessoas porque elas acabam te atrasando, sabe? Quem nunca viveu isso, né? A viagem é só mais um exemplo, para vocês terem uma noção de como que pessoas inseguras podem de verdade prejudicar o grupo, prejudicar aquele ambiente em que elas estão. Mais uma vez, mais um motivo para você estar diariamente trabalhando a sua autoconfiança, tá? Com relação agora à visão que as pessoas autoconfiantes têm com relação ao sucesso de outras pessoas, né? O sucesso de pessoas ao redor delas. As pessoas autoconfiantes, elas não têm problema de ver que pessoas ao redor delas estão sendo bem-sucedidas, estão crescendo na carreira, estão crescendo em relacionamento. Na verdade, inclusive, isso é até para essas pessoas, né, autoconfiantes, um motivo de inspiração para elas seguirem em frente, se basearem no que essas pessoas estão sugerindo, sabe? Agora, para pessoas inseguras, isso pode representar uma ameaça. O sucesso de outras pessoas pode facilmente fazer com que elas sintam que elas estão inadequadas. Então, por exemplo, essas pessoas inseguras são aquelas que não vão torcer para o seu sucesso, que vão estar sempre colocando algo negativo. Por quê? Porque se elas virem que você está melhor que elas em algum aspecto da vida, elas começam a se sentir diminuídas. E o que não é nada disso, né? Muitas vezes não é nada disso, mas existe esse fator da comparação. Daí que entra uma comparação até doentia das pessoas, né? Uma com a outra. Mas isso acontece por que essa comparação doentia? Por conta da insegurança. Essas pessoas inseguras, elas de fato, né, como eu comentei com vocês sobre o medo do erro, e também essa falta de entender a sua própria capacidade de solucionar problemas, de fazer as coisas na vida andarem, né? E isso que pessoas inseguras não têm essa confiança toda, né? É por isso que elas se sentem ameaçadas por pessoas bem-sucedidas, tá? E no fundo, o que está por trás disso, né? Dessa questão do sucesso das outras pessoas, né? Porque uma pessoa segura, autoconfiante, ela tem ciência não só da sua capacidade de agir no mundo, mas principalmente do seu valor como pessoa. Ela sabe que ela tem valor por ela ser quem ela é, basicamente. Agora, uma pessoa que está insegura, ela ainda não testou esse valor, ela ainda não enxergou esse valor de alguma forma. Então, o valor dela, ela ver o valor dela está
muito mais ligado com como as pessoas veem o valor dela. Então é algo muito mais externo e vocês podem ver, né? Muito mais vulnerável também. Se você se pauta, né? Pauta o seu valor pessoal no que as pessoas acham de você, você não tem uma base muito firme. Qualquer coisa que as pessoas criticarem sobre a sua vida, sobre você, sobre o que você faz, você já vai se sentir diminuído, menosprezado, tá? E é assim que pessoas inseguras agem. Dá pra ver a diferença desses dois pensamentos, desses dois tipos de pessoa, né? E por fim, o último ponto que eu queria comentar com vocês é sobre a comunicação. Já que vocês entenderam como é que é todo o pensamento por trás de pessoas autoconfiantes e como que é esse mesmo pensamento para pessoas inseguras, que são aquelas pessoas que não têm a autoconfiança bem desenvolvida, né? Isso como eu vou dizer, traduz em movimentos, comunicação, formas de agir, formas de falar. Então a comunicação é um retrato muito claro de como que você tá por dentro, se você tá autoconfiante ou se você tá carregando uma insegurança ali por trás. E dessa forma, né, os exemplos que eu posso trazer para vocês sobre a comunicação autoconfiante é muito clara, né? A comunicação autoconfiante, ela tem um certo ar de assertividade, de ser direto, de ser claro, sabe? É uma pessoa que não faz rodeio, é uma pessoa que vai direto ao ponto, que é uma pessoa, inclusive, que pode até trazer simplicidade na forma que ela se comunica, tá? Por quê? Porque uma comunicação mais direta é uma comunicação, geralmente, que não tem muita complexidade, tá? E, geralmente, essa comunicação mais autoconfiante é uma comunicação aberta, convidativa, ao passo de que quando você tá no lado inseguro da moeda, tá? Quando você realmente não tá muito confiante ali das suas características, das suas capacidades, né, do que você faz no mundo, do seu próprio valor pessoal, a sua comunicação vai estar sempre na defensiva, vai ser sempre uma comunicação que pode inclusive ser uma comunicação ou mais agressiva ou então uma comunicação mais inferiorizada, como quem diz, qualquer pessoa está acima de mim. Tá? Essas são as duas nuances da comunicação, uma para uma pessoa mais autoconfiante e uma para uma pessoa com mais insegurança, tá? Um outro ponto da comunicação que eu acho interessante citar, né, já que a gente falou de comunicação aberta, de comunicação direta, clara e também uma comunicação firme, é o contato visual. Repara só, quando você está perto de pessoas seguras, elas não têm medo de olhar no seu olho, elas falam com você olhando no olho com firmeza, você inclusive se sente até, caramba, essa pessoa tá me dando atenção, olha que legal, né? E você sente inclusive até um ar de segurança mesmo nessa pessoa. Olha, a pessoa olha no olho, viu que legal, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Ao passo que quando você tá com uma pessoa que é mais insegura, mais tímida, essa pessoa não consegue olhar no seu olho. E experimenta você, inclusive. Você tem olhado nos olhos das pessoas. Pode ser, eu tô falando inclusive com pessoas próximas a você, não tô falando com estranhos na rua, muito embora isso possa acontecer também. Mas pessoas mais próximas a você, amigos, familiares e tudo, você olha nos olhos dessas pessoas quando vocês conversam? Como é que é isso? Analisa, tá? Faz uma pequena reflexão sobre como é que você faz esse contato com outras pessoas. É um contato que mostra mais uma segurança, que é um olhar que se mantém, um olhar firme e um olhar direto, olhando nos olhos mesmo das pessoas, tá bom? Um outro ponto, já que a gente falou de firmeza na comunicação, é a firmeza da voz. Você pode reparar, as pessoas que estão mais seguras, elas não gaguejam muito, elas não fazem isso. Elas têm um tom de voz que é um tom que é mais alinhado, é um tom que não tem às vezes tantas nuances assim, ou grita muito, ou fala muito baixo, não. Geralmente é bem estável. Inclusive essa palavra, estabilidade, é uma palavra que eu diria que é muito linkada com a autoconfiança. A autoconfiança, ela transmite essa estabilidade. Não tem muitos altos e baixos, pode até existir, mas não é algo muito acentuado, tá? E justamente com relação a isso, né, que eu falei pra você do olho, eu já falei com você do tom de voz e também, inclusive, dos movimentos das pessoas. Geralmente, as pessoas que são mais autoconfiantes, por exemplo, que falam em público, vocês vão ver que elas não são pessoas que estão sempre com movimentos muito rápidos e afobados. Não, geralmente essas pessoas estão mais calmas, mais plácidas, digamos assim. Os movimentos são movimentos menores, mais controlados. E quando uma pessoa
tá no lado da insegurança, você pode reparar até um certo tom de ansiedade nessa pessoa. Então, por exemplo, ela pode se movimentar muito rápido, fazer vários movimentos assim, se mexendo demais, mexendo no cabelo o tempo todo, ou então falando muito rápido, que nem eu tô falando aqui, falando muito rápido, ou então também, até no andar dessa pessoa você pode ver. É uma pessoa que tá andando de lá pra cá o tempo todo, não consegue ficar parada. Então, dá pra perceber que nos pequenos movimentos da vida que você se comunica, dá pra você ver se você é uma pessoa mais insegura, que não tem lá as suas bases muito firmes, ou se você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais segura do que você tá fazendo. E essa segurança se transmite nos seus movimentos, na sua comunicação e na sua expressão no mundo, tá? E com isso, né, só um último ponto também para esclarecer para vocês. Quando você tem uma comunicação mais segura, o que você está, no geral, transmitindo para as pessoas? Tudo está sob controle. Isso não tem preço. Se nós estamos aqui falando juntos sobre o magnetismo, isso não tem preço para o magnetismo. Quando você consegue transmitir essa mensagem de que tudo está sob controle e eu dou conta do recado, pronto, você atingiu o nível da autoconfiança que é a minha proposta aqui de mostrar pra vocês o que é isso. Isso é autoconfiança, tá bom? Agora que a gente trabalhou um pouco mais dessas características, né, das pessoas autoconfiantes versus as pessoas que são mais inseguras e como é que essas mesmas pessoas reagem de formas diferentes nas mesmas situações, tá? Agora a gente pode entender no agir dessas pessoas, tá? Num geral, assim, se eu puder traduzir, agora que a gente entendeu o pensamento por trás dessas pessoas mais autoconfiantes versus as pessoas inseguras, a gente pode ver, num geral, que existem características mais básicas, e é isso que eu quero trazer agora no finzinho desse vídeo, tá? Resumindo tudo que a gente falou aqui. As pessoas autoconfiantes, não tem medo de errar. O erro faz parte. E eu sou um ser humano, eu posso errar porque eu tô em evolução aqui nesse planeta. Então tá tudo bem se eu errar. O importante é não permanecer no erro. O importante é trabalhar em cima desse erro para estar sempre melhorando, tá bom? Um ponto número 2, se a gente puder resumir tudo aqui que foi falado. Número 2, autocapacidade. As pessoas autoconfiantes, elas têm certeza de que elas sabem fazer o que é preciso e se elas não souberem, elas sabem onde achar, né, os recursos para que elas consigam passar pelos desafios da vida e enfrentar os fracassos, os desafios, de forma em que elas confiam na habilidade delas de achar uma solução. É basicamente isso, tá? Ou seja, as pessoas autoconfiantes, elas não hesitam, elas não param no meio do caminho, elas simplesmente fazem o que tem que ser feito. Então, isso você vai ver muito claro em pessoas autoconfiantes e em pessoas inseguras é justamente o contrário, tá? Um ponto número 3, pessoas autoconfiantes, elas agem de forma motivada e, como eu falei até agora, sem hesitar, tá? E quando eu falei de forma motivada, eu quero dizer que as pessoas autoconfiantes, elas exalam aquela energia até de paixão sobre o que elas estão fazendo. É uma energia de tipo assim, eu sei o que eu estou fazendo e eu gosto do que eu estou fazendo, tá? Mesmo que às vezes no início, de fato, essas pessoas não gostem do que elas estão fazendo, elas buscam achar a graça naquilo que elas estão fazendo. Então as coisas se tornam leves e prazerosas. Pessoas autoconfiantes sabem curtir o que elas estão fazendo, elas têm essa motivação mínima necessária para seguir em frente com os projetos, com tudo que elas têm para fazer na vida, tá? E é por isso que a gente fala que elas não hesitam, elas não param no meio do caminho, elas não vão e voltam, não, elas simplesmente vão e fazem o que tem que ser feito, tá? E essa é a definição, inclusive, do livro, né? As pessoas que são autoconfiantes são aquelas que agem em cima dos problemas sem hesitar, tá? Elas simplesmente fazem e dão conta do recado. O número 4, então. As pessoas autoconfiantes, nesse entendimento todo que a gente tem, elas têm a sua voz própria. O que eu quero dizer com voz própria, né? Elas têm autenticidade no que elas fazem. E se você quer entender um pouco mais sobre autenticidade, eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre isso. Eu vou deixar marcado para vocês assistirem quando acabar o vídeo daqui, tá bom? Esse vídeo de hoje. E quando eu falo disso, né, de voz própria, de autenticidade, eu quero dizer, essas pessoas autoconfiantes, elas sabem quem elas são, elas sabem do valor interno delas, que é um valor que não está ligado com o externo, é um valor que simplesmente existe dentro delas. Elas têm um valor de ser. É basicamente isso, né? E esse valor de ser faz com que elas enfrentem o mundo de uma forma
com mais bases, né? Com mais base, com mais segurança. E por isso elas não têm medo de colocar a voz dela no mundo, a voz delas no mundo. Isso não é um problema para elas. Elas podem ser honestas, porque mesmo que elas deem a opinião delas, às vezes, né, digamos que a opinião delas está equivocada, não está certa para aquele contexto. Elas entendem e elas podem sim voltar atrás, reconhecer o erro, voltar atrás e melhorar para uma próxima vez. Então não existe esse medo do erro de novo, né? Não tenho medo do erro. Logo, se eu não tenho medo de errar, eu posso errar que tá tudo bem? Por que eu não vou mostrar minha opinião e falar o que eu penso, tá? Um quinto ponto aqui, as pessoas autoconfiantes, elas têm firmeza. São pessoas que elas passam o que eu falei pra vocês daquela estabilidade. Lembra que eu falei disso? Que são as pessoas que passam, que elas não estão nem no alto nem no baixo, elas estão sempre ali, pelo menos na maior parte do tempo, né? Naquele mesmo ritmo. Essa estabilidade é uma coisa tão atraente para os olhos humanos, para o cérebro humano. Então, é justamente essa firmeza do agir, essa firmeza do falar, essa firmeza do se comunicar com a vida e com o mundo, é que traz esse poder de automagnetismo das pessoas, automagnetismo dessas pessoas autoconfiantes, tá bom? E por fim, a última característica nesse nosso resumo aqui de características de pessoas autoconfiantes. Essas pessoas têm tranquilidade. Essa tranquilidade pode muito bem ser traduzida como segurança, que foi aquele ponto que eu falei para vocês no início do vídeo, que o cérebro humano sempre busca. Ele busca situações seguras para garantir a sua sobrevivência, certo? Então, pessoas que estão autoconfiantes, que estão seguras na sua capacidade, no seu potencial, elas tendem a ser mais tranquilas. E a gente vai, inclusive, falar sobre esse ponto da tranquilidade num próximo vídeo aqui do canal, que eu vou trazer também nessa série sobre magnetismo pessoal, né, e atração. A tranquilidade é uma dessas características, que é um aspecto que está dentro da autoconfiança, tá bom? Então, agora por fim, pra gente fechar esse vídeo, eu só queria trazer alguns pontos que você pode estar desenvolvendo no seu dia a dia para você trabalhar essa autoconfiança e diminuir os níveis de insegurança que você tem aí nas diversas áreas da sua vida, tá bom? O primeiro ponto para você alcançar essa sua autoconfiança, para você trabalhar aí com você para alcançar a autoconfiança, é justamente aprender a lidar com o erro. Qual é a crença que você tem sobre erro? Já parou para pensar nisso? Você entende que o erro é uma coisa normal da vida? Ou você pensa que o erro é uma coisa que você não aceita? É uma coisa inaceitável para você e que se você cometer um erro, tudo cai por terra. Como que você pensa sobre o erro? Eu quero que você faça essa reflexão. Se você conseguir entender que o erro é uma coisa normal da vida e você se enxergar com autocompaixão frente a esse erro, por exemplo, eu sou um ser humano, eu não sabia disso, ou então eu sabia, mas não sabia como fazer, tá? Você encara o erro de uma forma muito mais leve e você se entende, vê as suas limitações, aceita o presente como ele é hoje para você, aceita como que você é nesse momento e as suas limitações, e daí você pode seguir para melhorar, para você ultrapassar esse erro, tá? Então esse primeiro ponto é isso, é a sua crença sobre o erro, revisite a sua crença sobre o erro e se trate com mais autocompaixão, tá? Principalmente quando você erra, tá bom? Um ponto número 2 para você alcançar sua autoconfiança. Encontre a sua verdade. Encontre o que você acredita de verdade, tá? O que é certo e o que é errado para você. Não para outras pessoas, não para os seus pais, não para os seus parceiros ou para as suas parceiras, não para os seus amigos, para você, tá? Reflita sobre isso, sobre as diversas situações da vida. Vamos supor que você está passando por um desafio e que nesse desafio você realmente não sabe o que é certo e errado. Se pergunta o que é certo e errado para você. Você com certeza vai ter uma resposta, com certeza. Sem perguntar para ninguém, tem uma vozinha interna que sabe o que é melhor para você. E essa voz interna é a sua intuição. Todo mundo tem intuição. Então a gente sabe as respostas que estão aqui. Às vezes a gente só não quer ouvir, a gente prefere ouvir os outros do que se auto-questionar. Tá? Então esse ponto número 2 é justamente para você se forçar. Faz esse exercício de entender o que é certo e errado para você nas diversas situações, desde as pequenas situações do seu dia a dia até aquelas questões maiores do dia a dia, tá? Eu quero que você comece a ter a sua própria opinião sobre as coisas que acontecem na sua vida. Pratica isso, tá? Número 3. Encontre e desenvolva as suas paixões. Se você é uma pessoa que não tem hobbies, que não tem paixões na vida,
não é à toa que às vezes você pode até parecer desinteressante para as pessoas. A gente tem que sim trabalhar as paixões da nossa vida, as coisas que trazem prazer ao nosso dia e que a gente vai acabar fazendo essas coisas, já que a gente tem muito prazer e muita felicidade fazendo essas coisas, a gente vai começar a desenvolver maestria sobre essas coisas. Inclusive, a maestria é também um dos pontos da autoconfiança, do magnetismo pessoal que eu vou trazer nos próximos vídeos aqui do canal, tá? Mas só ressaltando isso pra vocês. Quando a gente tem paixões e a gente sabe quais são, pelo menos algumas das paixões da nossa vida, a gente consegue desenvolver mais autoconfiança porque a gente vai trabalhar nessas paixões e nessas paixões a gente vai começar a desenvolver habilidades. E daí a gente vai começar a ver, caramba, eu sei fazer isso. Caramba, eu sou bom nisso, né? E nessas pequenas provas da nossa vida, a gente vai começar a ver que a gente tem sim capacidade. É aí que a gente constrói, de novo, né, o nosso senso de capacidade interno, o que aumenta lá no fim a nossa autoconfiança, tá? Na sequência, pratique a convicção e a certeza ou firmeza no falar, tá? Aqui eu tô falando do falar mesmo, tá? Digamos que você seja uma pessoa que fala baixinho, fala pra dentro, não. Vamos começar a botar um exercício de falar pra fora e de falar de forma firme, não é gritando, não é sendo agressivo, mas é botar a voz pra fora, de uma forma firme. Expressa a sua opinião nas pequenas coisinhas do dia que acontecerem, expressa, dá a sua opinião, dá o seu ponto de vista, mas de forma firme, de forma suave, de forma que as pessoas realmente possam ver que você tem uma voz própria e que você está se posicionando. Esse é o principal ponto desse exercício, tá bom? E outra coisa, um outro ponto que eu acho bem interessante, seja direto e fale e haja com clareza, tá? Muitas vezes a gente, até como brasileiros, né? Nós brasileiros, eu sei que isso é até um estereótipo da nossa cultura, que brasileiro fala demais, brasileiro dá muito rodeio, né? Isso é normal, isso eu vejo aqui inclusive no Canadá, que eu sou brasileira, né? E eu vejo as pessoas aqui sendo muito diretas ao ponto, muito frias, muito diretas, e eu às vezes tenho muito essa dificuldade de ir direto ao ponto, né? Me expressar aqui direto ao ponto. Isso é até inclusive um exercício pra mim, que eu já tô desenvolvendo, tá? De como ser mais direta na minha fala. Então fica um exercício pra você também. Nas pequenas coisas assim do seu dia, quando você identificar, pratica ser mais direto, mais claro e usar inclusive até menos palavras. Seja mais simples, mais minimalista na sua fala, tá bom? Isso vai te ajudar muito a parecer mais firme e mais decidido sobre as suas opiniões. Por fim, na sequência, pratique decidir algo e apenas fazer isso que você decidiu sem voltar atrás. Então, nesse exercício, sem ir e voltar. É só pra ir, vai em frente. Decide alguma coisa e faz sem pensar duas vezes, tá bom? Quero que você faça esse exercício pelo menos uma vez aí na sua semana. Bota aí pra você fazer, pra você praticar, tá bom? E o nosso último exercício, né? Desenvolva a linguagem corporal aberta e a postura ereta, mesmo que você não esteja com vontade, tá? E isso eu tô falando justamente para você se comunicar com as pessoas e passar esse ar de que você realmente está mais autoconfiante, né? Porque quando a gente tá com essa postura mais aberta, né? Quando eu falo postura aberta, o tronco aberto, as mãos abertas, inclusive até dependendo de como você tá sentado, você pode sentar numa posição assim diferente, que mostra a sua abertura pra vida, tá? É nesse sentido que eu tô falando, né? De uma linguagem mais aberta, e inclusive uma postura ereta, porque quando a gente tá falando assim fechadinho, sabe? Com o pescoço encolhido, né? Inclusive tem até um vídeo no YouTube. Eu esqueci o nome dessa moça que faz esse vídeo, mas ela fala sobre autoconfiança e sobre como comunicar, né, com seus gestos não verbais, né? Como que comunica a autoconfiança. E ela fala muito, né, que se você fizer esse movimento aqui, se eu lembrar o nome dessa moça, eu coloco aqui embaixo esse vídeo para vocês assistirem também. Ela fala que quando você faz esse tipo de movimento, que você encurta o tamanho do pescoço, da cabeça para o seu ombro, você parece uma pessoa mais insegura. Ao passo de que se você aumenta essa distância entre o seu ombro e a sua cabeça, ou seja, o seu pescoço fica mais ereto, né? As suas costas ficam mais eretas, você passa uma impressão muito mais de autoconfiança e seriedade. Então, esse é um exercício que você pode praticar no dia a dia também, quando você falar com as pessoas, fala dessa forma mais ereta, mais aberta e, ó, com mais distância, tá bom? Ficam essas dicas aqui pra vocês.
para vocês praticarem de forma consciente, e com o tempo, praticando isso, vocês vão ver que essas coisas vão começar a se tornar mais automáticas na vida de vocês, tá? Então, se vocês gostaram, bota aqui embaixo qual dessas dicas aqui funcionou para você. Qual dessas dicas, na verdade, você já faz e dá super certo, ou qual delas que não funcionou para você. Eu quero saber, quero ver se isso daqui vai dar resultado, porque se nós tivermos pessoas menos inseguras, né, principalmente as pessoas que acompanham aqui o canal, eu quero que essas pessoas tenham sim a sua evolução pessoal, diminuam sua insegurança e possam dizer para o mundo que elas estão trabalhando a sua autoconfiança, tá? Isso é uma das minhas missões aqui. Então, por favor, se tá funcionando para você, se você gostou dessas ideias, dessas sugestões de você trabalhar a sua autoconfiança no dia a dia e entendeu também o mindset por trás de uma pessoa insegura versus uma pessoa autoconfiante, comenta aqui embaixo o que fez diferença hoje no seu dia ao assistir o vídeo de autoconfiança que eu tô trazendo hoje. Eu quero muito saber. Então coloca aqui embaixo pra mim, que vai ser ótimo ler os comentários de vocês, e inclusive até se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida ou então alguma sugestão, também coloca aqui embaixo que eu vou querer saber. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero poder ter contribuído nessa jornada de autoconfiança de todos vocês, e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau, pessoal!